Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abri, Senhor, a nossa inteligência, o nosso coração, todos os nossos sentidos para rezarmos, para assim trazermos em nossa vida os frutos e a meditação deste tempo quaresmal. Ainda continua Santo Tomás de Aquino, nesse dia, terça-feira da segunda semana da Quaresma. Proposto sempre é este que está aí, este que está bem escrito aí na frente do seu visor, né, que é o tema do dia a ser meditado, o bannerzinho, podemos dizer. E aí você pode acompanhar o tema e assim depois escutar o conteúdo que o nosso grande pregador espiritual, Santo Tomás de Aquino, tem a nos ensinar. Então começa assim o tema: a paixão de Cristo nos rendeu a salvação porque foi um ato meritório. A graça foi concedida a Cristo, não só do modo como é concedida a alguma pessoa, mas também pelo fato de ele ser a cabeça da igreja, para que a graça pudesse passar dele para os seus membros. Assim também, as boas obras que Cristo operou, portanto, assumem essa mesma posição com relação a ele e seus membros, como as boas obras de qualquer homem em estado de graça assumem com relação a ele. Ora, é evidente que qualquer homem que em estado de graça sofra pelo bem da justiça, mereça para si mesmo, somente por este fato em si, a salvação. Conforme está dito no Evangelho, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 10. Daí que Cristo, por sua paixão, mereceu a salvação, não só para si mesmo, mas para todos os seus membros. Cristo, de fato, no mesmo instante em que foi concebido, mereceu para nós a salvação eterna. Mas ainda restavam certos obstáculos de nossa parte. Obstáculos que nos mantinham distantes de ter para nós o efeito daquilo que Cristo havia merecido. Por isso, para remover estes obstáculos, era necessário que Cristo padecesse. Está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 46. Agora, ainda que o amor de Cristo por nós não tenha aumentado durante a paixão e não tenha sido maior na paixão do que antes dela, a paixão de Cristo surtiu um efeito tal que nenhuma outra obra meritória anterior dele produziu. A paixão produziu esse efeito não por conta de um amor maior, então demonstrado, mas porque era um tipo específico de ação apropriada para produzir aquele efeito, conforme é evidente pelo qual já foi dito a respeito da adequação da paixão de Cristo. Cabeça e membros pertencem a um só e a mesma pessoa. Ora, Cristo é nossa cabeça, de acordo com a sua divindade e com a plenitude de sua graça, que transborda também sobre nós. Nós somos os seus membros, então o que Cristo adquire meritoriamente não é algo externo e estranho a nós, mas em virtude da unidade do corpo místico, transborda também sobre nós. Nós devemos saber também que, apesar de Cristo, por sua morte, ter adquirido mérito suficiente para toda a raça humana, há coisas específicas que são necessárias para a salvação de cada alma em particular. E essas coisas cada alma deve buscar por conta própria. A morte de Cristo é, assim por dizer, a causa de toda a salvação. Assim como o pecado dos primeiros homens foi por causa de toda a condenação, mas se cada homem em particular deve ter parte no efeito de uma causa universal,
tal causa universal deve ser especificamente aplicada a cada homem em particular. Ora, o efeito do pecado dos primeiros pais é transmitido a cada indivíduo antes de sua origem corporal, isto é, por ele ser corporalmente descendente do primeiro homem. O efeito da morte de Cristo é transmitido a cada homem através de um renascimento espiritual, um renascimento na qual o homem é, por assim dizer, conjugado a Cristo, incorporado a Ele. Assim, é que cada indivíduo deve buscar renascer através de Cristo e receber aquelas outras coisas nas quais opera o poder da morte de Cristo. Tudo por vós, sacratíssimo coração de Jesus. E assim, meus irmãos, encerramos esta meditação, que você possa descobrir o valor do mistério da entrega do Pai ao seu Filho, Filho por nós, para nos dar a graça do perdão e livrar-nos do peso da condenação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.